o Estado tenta empurrar para nós certas tarefas que são suas. E isso não ocorreu só nesses setores que você menciona. Também eu acho, se a gente for olhar, por exemplo, a própria gestão da pandemia. Eu lembro que logo que se começou a relaxar o regime da pandemia, eu fui a Portugal e, assim, as viagens assim, tinham acabado de se tornar possíveis. Eu fui a Portugal e, num elevador, tinha uma propaganda dizendo: seja um agente de saúde pública, use a máscara. E eu pensei, mais uma vez é isso. Aí eu acho que a gente precisa de uma... Sim, isso não é uma coisa completamente nova. O Estado sempre fez uso dos cidadãos para cumprir certas funções que são em princípio deles. Se a gente for pensar, por exemplo, na função de jurado, o jurado também é alguém que é alguém do povo que atua uma função pública provisoriamente. A própria testemunha, de certa maneira, está cumprindo uma função dentro de um processo judicial, atuando como se fosse uma pequena polícia que conta algo que viu. E eu acho que é assim, e são deveres, esses deveres, dever de ser jurado, dever de ser testemunha, são deveres que também são passíveis de coerção. A testemunha que não fala, que mente, ela vai ser presa. Se ela não falar, ela pode ser conduzida coercitivamente. E eu acho que falta ainda a teorização correta da medida em que o cidadão pode ser chamado para cumprir funções estatais. Porque eu diria, o princípio liberal é que repassar para o cidadão uma função estatal é exceção. A obrigação do cidadão em relação ao todo, em princípio, é pagar imposto. Ele pagou os seus impostos, ele não é mais polícia, ele não é mais funcionário público, isso outra pessoa faz, vai ser financiada com o pagamento de impostos. E não existe ainda uma teoria, uma reflexão teórica mais profunda sobre esse problema de em que medida o cidadão tem de contribuir para além do pagamento de imposto com a coisa pública. Eu acho que aqui não é bem o direito penal que tem que desenvolver essa teoria, no fundo seriam os constitucionalistas, mas eles nem perceberam o problema. Eu já digo assim, eu tentei começar a formular uma teoria como essa, um trabalho sobre medidas do Covid, pensando um pouco também nesse problema, de se tornar funcionário de saúde pública, porque de certa maneira sempre me pareceu o seguinte, especialmente aqui nos países ricos, na Alemanha, o Estado não tem camas suficientes para nós, porque preferiu não investir na saúde, e agora todo mundo tem que fechar a sua loja, fechar o seu restaurante e deixar de ver os seus parentes, como se cada um de nós fosse o responsável por garantir a existência de uma cama livre num hospital. Eu acho que aqui houve um erro de perspectiva, em boa parte. E acho que é sobre isso que a gente tinha que começar a pensar, principalmente os constitucionalistas. Claro, alguma fiscalização ele tem que realizar. Agora, o que eu acho mais problemático, assim, eu vejo dois problemas principalmente. Primeiro, quando o Estado repassa a função e não repassa os limites que ele tem de se mover. Por exemplo, o Estado deixa de investigar ele mesmo. Se a polícia investiga, o sujeito tem o direito de permanecer em silêncio, tem o direito de não produzir prova contra si mesmo, um monte de coisa. Agora, o Estado não investiga mais, quem investiga é a empresa, chamadas investigações internas. Aí, o funcionário diante do patrão não tem direito de ficar em silêncio, não tem direito de não produzir prova contra si mesmo. O que acontece? Como é que a gente resolve isso? Esse é o primeiro, então, grupo de problemas. Casos que o repasse de uma função que tem de atender certos limites ocorre se libertando desses limites. E o segundo problema que existe também é o repasse de encargos a pessoas que não pediram para... Vamos dizer, o problema que eu estava descrevendo antes, a gente paga imposto como cidadão. Às vezes, a gente no Brasil gosta de brincar, que alguém pergunta da sua vida e você responde, eu pago as minhas contas, eu pago meus impostos, essa pessoa que não vem se meter comigo. Mas tem uma sabedoria por trás dessa resposta. A resposta é que, assim, quem está cumprindo o seu papel, em princípio, não é responsável por tudo que acontece no mundo e não tem que prestar contas de tudo que acontece no mundo. E aqui, à medida em que o Estado pode exigir essa prestação de contas do cidadão e declarar o cidadão responsável por algo que vai, à primeira vista, além da seara dele, isso tem que também passar a ser investigado.
E a gente, como eu disse, não se percebeu ainda de verdade que o problema existe. Eu acho que existe mais consciência do problema na literatura penalística do que na literatura constitucionalista ou administrativista, que é onde o problema se coloca, talvez, de forma mais virulenta. Mas eu não vejo nessa literatura, que eu também não conheço tão bem, talvez eu esteja afirmando algo errado, mas eu não vejo nessa literatura uma verdadeira consciência dessa segunda dimensão do problema. Da primeira, sim. A primeira sempre existiu, especialmente na literatura administrativista alemã. Sempre existiu. Existe ali o termo fuga para o direito privado. Quer dizer, o Estado não consegue fazer alguma coisa com base nas regras do direito público, então o que ele faz? Ele usa o Código Civil. Ao invés de licitar, por exemplo, ele compra pelo Código Civil. Pode fazer isso? São essas questões clássicas que os administrativistas já colocaram. Então, ao invés dele interrogar e depois a pessoa dizer eu quero ficar em silêncio, ele deixa o patrão interrogar.